noite a todos. É com muita alegria e emoção que, através da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, apresento a 26ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo, com a temática Espiritualidade e Iluminação do Ser. Agradecemos a presença de todos e apresento o grupo musical Carlos e Isabel. Eles cantam em diversas casas espíritas quando são convidados e há mais de 10 anos e são tarefeiros aqui do João Ramalho. Então vamos mais uma vez nos deleitar com as músicas maravilhosas que o Carlos e a Isabel vão nos apresentar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O tema, pelo que a gente viu, é o Anjo da Guarda, E a nossa música também. Oração ao meu Anjo da Guarda. Eu venho em oração, eu venho, meu anjo da guarda, então, me conduza por caminhos estreitos, me ajude a encontrar meus defeitos, me inclua para o lado do bem e da boa ação. Minha fé brilha claro nessa canção. Muita fé, meu anjo da guarda, irmão, me acompanhe pelas ruas
está vivendo amor. Eu sei que muitos já não entendi, mas peço nos dê força para prosseguir. Eu faço cantando esta oração, envia o alívio da nossa aflição. Mandem seus anjos para nos amparar. Faça o ódio do homem cessar. Anjos divinos, e vem de Jesus. Você sentir em meu coração, humildemente vai nascer amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reduz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos vestes, as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim. Agradecendo a presença de todos, e em especial ao acolhimento do Grupo Fraternidade Espírita João Ramalho, por nos receber carinhosamente e permitir que esta semana
vem acontecer aqui, nesse espaço que é dedicado, que foi construído para que a espiritualidade pudesse nos acolher. E mais uma vez, com esta semana espírita, está nos acolhendo. Convido a todos a comparecerem os demais dias da semana e divulgarem em suas casas a Semana Espírita, que vai até o dia 9/11 de 2024. Vocês encontram a programação todos os dias, as pessoas que vão se apresentar, e é de extrema importância a participação e a presença de todos, não somente pela quantidade de pessoas, mas principalmente pela união da energia espiritual que todos nós carregamos. Eu convido agora a presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Bernardo do Campo, Cristina Genovese, a dar boa-vinda a todos. Obrigada, boa noite a todos, que sejamos bem-vindos a essa casa de oração, que nos acolhe, que nos recebe com muito carinho, com muito amor. E eu peço licença para... Primeiro eu vou falar um pouquinho, da USE, que a USE é a União das Sociedades Espíritas de São Bernardo do Campo. É uma intermunicipal. Por que intermunicipal? Porque Diadema está conosco também. Então tem casas de Diadema que fazem parte da USE. E peço licença para fazer uma leitura rápida, de uma inspiração que eu tive para a introdução da Semana Espírita. E hoje o Carlos vai também fazer a leitura de uma carta psicografada. Então eu tive a inspiração antes do domingo, E no domingo nós recebemos uma carta psicografada, E se repetem. Então vocês vão conferir depois, tá bom? Então vamos lá. Então aqui nós vamos reforçar o objetivo é estarmos juntos na seara do Cristo e aproveitarmos esses momentos para ampliarmos os laços de amizade, os laços fraternos e buscarmos também mais entendimento sobre a doutrina espírita. Muitas instituições espíritas estarão presentes neste trabalho de luz. Já começaram a trabalhar e durante a semana vamos ter muitas instituições. Cada trabalhador buscou realizar as atividades com o que tem de melhor, e é isso que importa para o Cristo. Que nos dediquemos ao trabalho oferecendo o nosso melhor. Mas o nosso melhor não significa perfeição, porque não somos perfeitos. Mas significa que cada detalhe destes encontros da Semana Espírita, vou falar até aqui simples, mas cada cadeira colocada aqui na posição que ela está, representa alguém que depositou um pouquinho de amor, um carinho e pensou em cada detalhe, E preparado tudo com muito amor, muita dedicação. E todo trabalho tem a sua importância. No domingo ainda repeti essa frase, que todo trabalho tem a sua importância para o Cristo. E vocês vão ver isso também na psicografia, tá? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso anjo da guarda. O Flávio vai nos trazer aqui o espírito protetor, porque aqui está cheinho de anjos da guarda, Olha quantos trouxeram o seu, E vamos ficar atentos para compreender a importância de certas ações nossas para podermos nos sintonizar melhor com o nosso anjo, tá bom? Que possamos aproveitar cada momento desses encontros da Semana Espírita para nos confraternizar e também nos instruirmos. Gratidão a todos por estarem aqui prestigiando e com a certeza de que a espiritualidade de luz também está presente. Gratidão.
O objetivo da Semana Espírita é divulgar a doutrina espírita, interação e confraternização entre os espíritas e não espíritas, trazer lenitivo, bem como informações atualizadas, alertas, sugestões, entre outras informações referentes à doutrina de Jesus. Também aproveitar esse momento para a troca de livros, orientações ao Evangelho no lar, arrecadações de alimentos que podem ser deixados na recepção do evento. Aliás, esses alimentos, a importância que tem para as pessoas que vêm aqui receber. Em todas as casas existe exatamente essa atuação da doação de cestas básicas, de alimentos, porque não adianta somente a pessoa ter o alimento espiritual se na hora que ela precisa comer alguma coisa ela não encontra. Então nós temos que ter também esse trabalho e fazer a doação de, às vezes, de um simples pacote de arroz, um simples pacote de feijão, que para nós pode não representar muito, mas para quem recebe realmente tem um valor muito grande. Então esse também é um trabalho que o Mestre Jesus nos ensinou. Como disse a nossa irmã Cristina, eu vou ter o privilégio, o prazer de ler a vocês uma carta psicografada. Me desculpem se eu não conseguir ler da maneira como ela foi escrita, porque realmente é muito importante, então a emoção fica mais presente neste momento. A importância da Semana Espírita. Muita paz a todos. A importância da Semana Espírita muitas vezes não é reconhecida por ser considerada uma festa social, mas se engana quem pensa assim. A Semana Espírita tem o objetivo de unir os irmãos, trabalhando assim amor e espiritualidade. Queridos, não julgueis se esse trabalho é ou aquele mais importante. Todos os trabalhos são importantes, muito mais do que vocês imaginam. Não discriminem a mediunidade. Não acrediteis que o passe, a exposição e outras atividades são mais importantes do que quem trabalha por trás dos bastidores. Todos aqueles que se doam têm importância na divulgação da doutrina. Todos são importantes na obra do Criador. Sejam bem-vindos. Afonso. A médium Denise Almendra. Eu convido agora o Luiz Felipe do Jardim para fazer a prece inicial. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa casa de oração e luz. Quero agradecer ao João Ramalho pelo convite. E ali na sala de passe, a minha amiga Márcia me pediu para que eu contasse uma história na hora da oração. Fiquei pensando, que história eu vou contar? E recentemente, lendo um livro sobre Jesus, sobre a ótica do Oriente Médio, eu descobri que ele se referia a Deus, no momento da oração do Pai Nosso, como Abba. E Abba significa Pai mesmo. E quando ele diz o termo Abba, ele não só reconhece a soberania de Deus, o seu tamanho, a sua importância, mas mais do que isso, ele cria uma conexão direta com o Criador. Então eu convido a todos para que fechem os olhos e se conectem com o Criador, na certeza de que Jesus está conosco e que Deus nos ampara hoje e sempre. Então vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Agradecemos o envolvimento carinhoso do nosso irmão Luiz Felipe e apresentamos agora o Flávio Ottolini, que irá realizar uma apresentação com o tema Anjo da Guarda, Amigo Espiritual. Flávio Ottolini
Tem atuação na área social e espírita como tarefeiro no programa Semeando a Boa Nova, realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador em Santo André. Palestrante e membro ativo da União das Sociedades Espíritas Saúde de Santo André. Foi diretor administrativo do Grupo Assistencial Irmão Romano, onde coordenou programas de assistência social voltados à família em situação de vulnerabilidade. Em sua trajetória, liderou a construção da creche Fraternidade Menino de Jesus, voltada ao atendimento de crianças em Santo André, e coordenou campanhas de distribuição de alimentos e cuidados de saúde para famílias carentes. Valores e compromissos, inspirados pelo princípio do Espiritismo, Flávio acredita na importância da união, ética e trabalho em prol do bem comum. Um olhar voltado ao desenvolvimento social e espiritual, dedica-se a palestrar e levar conhecimento para fortalecer a comunidade. Com todos nós, nosso irmão e amigo Flávio Ottolini. Por favor. Uma boa noite a todos. Consegue me ouvir? Vou dar uma puxadinha aqui no microfone. E agora, ficou melhor? Perfeito. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Na pessoa da Cristina e do Valteno, meus amigos aqui da USE, de São Bernardo. Eu cumprimento a todos os tarefeiros, a todos os envolvidos nessa tarefa tão especial, que é a organização da Semana Espírita, que tem propósitos, que tem finalidades muito claras e objetivas dentro do movimento espírita. Como nós mencionamos, e a carta psicografa mostra exatamente essa circunstância, que a maior importância desse evento é que nós nos organizemos, para que nós possamos estar juntos de uma maneira fraternal e podermos sorver-nos de todos os ensinamentos trazidos por Jesus. E numa amplitude de entendimento e de conhecimento, a espiritualidade amiga nos oferece a condição do entendimento mais amplo dos ensinamentos de Jesus. A doutrina dos Espíritos é certamente o consolador prometido anunciado por Jesus, para que nos leve alento, para que nos dê possibilidade, força, energia para o enfrentamento da vida e das suas vicissitudes. Sabemos, acima de tudo, que qualquer problema, qualquer dificuldade é sempre oriunda dos nossos atos, sempre resposta da vida para as situações e momentos que não tão evoluídos, não tão maduros, cometemos alguns deslizes e, de certa forma, precisamos responder pelos nossos atos. E desta maneira, desmistificamos, acima de tudo, o Deus punitivo e passamos a entender, através do advento de Jesus, o Deus de amor, aquele que veio dividir a história entre antes e depois dele e mostrar que os bárbaros da época, infelizmente, não podiam conceber um Deus de amor. Por isso que nós temos as 3 revelações divinas. A primeira, Moisés e os profetas, onde tínhamos a necessidade de instaurar a ordem pública para que nós pudéssemos ter uma sociedade mais justa. A partir do momento que o homem se encontrou mais evoluído e em condição de compreensão desse Deus de amor, Deus se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Por solicitação, por comando absoluto e direto do Pai, o Criador, que legou a nós o melhor de sua glória, para que possa nos servir de exemplo, de guia e de modelo. Este homem, Jesus, muitas vezes foi contestado, e até estudiosos, cientistas, até os dias atuais tentam comprovar a não existência de Jesus, por incrível que pareça. Mas aí, as pessoas se deparam com uma verdade absoluta. Nenhum homem, com mais inteligência possível, teria a capacidade de criar um ser de tamanha magnitude. E assim,
pudemos compreender que Jesus ofertou tudo de si, ofertou tudo que ele poderia, como ensinamento, como atos, como ações, como comportamento e exemplo. E aí, quando chegou a hora final, depois do seu ensinamento máximo, onde ele reduz as leis em uma só, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele reúne o seu grupo, olha nos olhos, penetra no imo da alma e dá uma nova missão. Meus irmãos, vocês vos amarão assim como eu vos amei. A responsabilidade, já para aqueles que não poderiam mais alegar desconhecimento, era absoluta. E Jesus precisava dar essa missão a nós e que nós pudéssemos compreender que nós deveríamos nos amar muito, assim como Ele nos amou. E Ele falou que quando nos faltasse o entendimento, a compreensão, Ele legaria a nós um Consolador prometido, que ofereceria a nós tudo aquilo que Ele disse e muito mais nos seria acrescentado. E é assim, dos anos que se passam, a doutrina dos Espíritos cada vez mais reveladora, tudo ao seu devido tempo, nos esclarecendo os mínimos detalhes sobre a tríplice orientação, sobre um pilar de informações entre religião, filosofia e ciência. Nós não podemos mais alegar desconhecimento. E desse momento, como disse o profeta, a partir do momento que colocarmos a mão no arado, não podemos mais olhar para trás, porque nós somos detentores de conhecimento, de experiência, de sabedoria, e cabe-nos evoluir a cada instante, sendo hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, numa proposta de evolução contínua da vida e por um destino e um objetivo principal a todos nós: sermos felizes, gozarmos de uma vida dilatada na terra, especial, bendita, somente de boas ações, aonde devemos povoar em nossas mentes, não infantis, mas já maduras, a concepção e o entendimento que estamos aqui por um propósito digno, justo e especial. Cada um de nós com uma missão. E para isso, para que nós possamos estar esclarecidos e de elaborarmos da melhor forma o nosso planejamento estratégico de vida, nós vamos contar com apoio, nós vamos contar com auxílio. E esse auxílio nos é um presente de Deus. Amigos benfeitores, anjos guardiões, espíritos protetores. No ato da criação, Jesus, através de Deus, posta ao nosso lado anjos sagrados que irão nos acompanhar, nos intuir e nos orientar da melhor forma possível para que a gente trilhe o caminho da felicidade e do bem, o caminho retilíneo, o propósito digno e justo para uma existência feliz. E aí a gente se pergunta, mas como é esse anjo de guarda? Ainda somos muito curiosos. E aí o artista, de forma alegórica, nos apresenta um espírito ainda jovem, um pré-adulto, de fisionomia límpida, uma candura, com asas grandes e que protegem algumas crianças que se encaminham numa busca de uma bola ao abismo. Quem já não teve essa imagem? Quem já não teve esse anjo de guarda? Principalmente quando éramos muito mais jovens. A gente tinha essa imagem, como que um anjo funcionando como uma sombra ao nosso cuidado, um sentinela, 24 horas por dia. Mas aí nós já estamos mais maduros, e aí começa a vir a dúvida: ele nos acompanha em todos os momentos? Até quando eu vou no banheiro? E sem contar outras circunstâncias, será que o anjo da guarda ali do nosso lado está? E aí já começa a ter uma preocupação. Será que eu quero o anjo da guarda toda hora do meu lado?
Porque aí a gente já fica com dúvida, porque aí a gente tem um sentinela, e é um espírito puro, muito mais evoluído do que nós, certamente sabe de todos os nossos enganos, de todas as nossas falhas, de todos os nossos deslizes, e aí podemos turvar, podemos impedir as boas ações, alguns caminhos, algumas ações. Será que por vergonha, por sentimento de constrangimento ou qualquer coisa do tipo? Mas a inteligência suprema, ela é absoluta. E ela percebe que esse anjo nos influencia nos momentos necessários. E para esclarecimento, não está ao nosso lado 24 horas por dia. E aí nós pensamos assim, é um combo, igual do McDonald's, igual de qualquer fast food. Você pega o sanduíche e já vem o refrigerante. Quando nós somos concebidos na condição de espírito, quer dizer que o Flávio vem e o anjo guardião do Flávio já está junto? Será que é assim? Pode responder um de cada vez, né? Porque às vezes responde todo mundo. Temos um monte de gente aqui e aí a gente pode pensar, será que é desse jeito? Esses anjos, na grande maioria das vezes, já estão mais evoluídos do que nós. São afins, fazem parte da nossa família espiritual. E desta forma, eles desejam por nós o mesmo sentimento de um pai para com o filho. E o pai fica 24 horas por dia do lado do filho? Sim ou não? Que assim dá tempo de eu pegar água. Não. E não por quê? Porque a gente permite ao filho a condição do livre-arbítrio. Ele precisa, em determinado momento, desenvolver-se. E quando nós exageramos na dose e na medida, podemos criar processos de limitação no desenvolvimento humano, social, que a pessoa precisa ter. E dessa forma, as boas intuições, os bons conselhos, sorte daqueles que ouvem. Quando eu vinha para cá, fiz questão de trazer a Gabi. A Gabi é minha parceira de vida, estamos juntos. Ela é o meu anjo de guarda encarnado. Eu falei, vai que não tem plenária, pelo menos eu tenho uma para assistir junto com o Valteno. Mas hoje nós estamos em grande número. E aí o que eu pensava? Nós tentamos a todos os instantes, no dia de hoje e ontem, falar com a nossa filha mais velha, agir com ela como um anjo guardião encarnado, para que ela pudesse compreender algumas realidades humanas, alguns conselhos, e por mais que a gente se esforce, a incompreensão do lado dela é grande. E com a gente, com o anjo da guarda, não acontece da mesma maneira? Nós somos orientados a todos os momentos, recebemos através não de sensações mediúnicas, mas por inspiração, todos os bons conselhos que esse bom gênio nos oferece, e nós somos resistentes. E aí Kardec, na sua grande sabedoria, na sua capacidade de síntese e de organização de todas aquelas respostas fornecidas pelos espíritos, codificou uma das obras mais importantes da doutrina, o Livro dos Espíritos. E aí vem uma questão 459. Por relação e analogia, a gente não esquece nunca. 4 mais 5 igual a 9. E essa questão faz uma resposta direta na nossa mente. Os espíritos influenciam em nossas vidas? E qual é a resposta dos espíritos? Sim, podia ficar aí. Mas aí vem o complemento. Muito mais do que imagineis. Poderia ficar assim, mas aí vem mais um complemento. Por sorte, muitas vezes são eles que vos dirigem. Já pensou? Nós somos então manipulados pelos espíritos? Esse é o termo? Mas eles nos influenciam a tal forma que nos inspiram a condição de entendimento que às vezes agimos por vontade simples, única e própria. E aí nós precisamos nesses instantes desmistificar.
Não sei se falaram, nós estamos ligados diretamente com a sala da evangelização infantil. E lá, normalmente, as evangelizadoras têm um certo costume que a gente tenta combater a todo instante, de postar, como nos quadrinhos, né? Como nas tirinhas de jornal, como nos gibis, o anjinho bom e o anjinho mau. Isso é certo? Quem acha que é certo, levanta a mão. Não é condicional, tem que levantar a mão se sim ou se não. Quem acha que tem o anjinho bom e o anjinho ruim? Tá bom? Quem acha que só tem o anjinho bom? Estou preocupado. Fiquei muito preocupado. E quem acha que só tem o anjinho mau? Menos preocupado. Essa questão, se nós identificarmos que existe um anjo mau, nós estamos entendendo que isso é uma orientação e uma coordenação especial de Deus. E que esse anjo mau também tem que estar presente para que haja o equilíbrio entre as duas circunstâncias. O caminho do bem e o caminho não tão bom assim. Isso é errado. Nós temos que imaginar que o mal não existe e que isso a gente pode interpretar como a ausência do bem. E que essa influência que muitas vezes nós recebemos não tem um atributo de angelitude. São espíritos que ainda comprazem na condição da enfermidade, da falta de orientação, das condições evolutivas e que são necessariamente, assim como nós, obrigados ao processo de evolução, de crescimento e desenvolvimento. E aí, quando eles nos influenciam, a culpa, por incrível que pareça, não é só deles. A culpa, na grande maioria das vezes, é nossa também, porque nós entramos numa característica de ligação por sintonia. Nós pegamos o dial de sintonia espiritual e colocamos na estação dos nossos amigos, menos evoluídos, assim como nós. E aí, quando nós damos ouvidos a essas tendências, é esse processo de sintonia que nós estamos deixando se sobrepor para as boas influências. E o que acontece nesse momento? É uma luta entre o bem e o mal? Do anjo bom com esse espírito que nos influencia, que ainda está no processo de evolução, que ainda jaz no engano, na miséria, e que ele se compraz com o nosso sofrimento, porque assim ele sofre também. Vamos pegar a condição humana? Nós estamos aqui nos organizando, antes de sentar no salão, nos vemos na recepção aqui da Casa Espírita. E aí o que a gente fala? E aí, como é que foi o seu dia? Ah, você não acredita. Dá uma sensação de alegria imediata no nosso coração. Eu também. Eu tive um dia desesperador. E aí, quando a pessoa está mal e você está mal, parece que os dois ficam bem, imaginando com aquela situação seja positiva. Não é isso que acontece? Se alguma pessoa chega para você está com algumas dificuldades, enfrentou uma chuva para vir aqui, quase bateram no seu carro, o estacionamento é difícil, e aí na hora que você encontra a pessoa, ela fala, e aí, como é que foi o seu dia? Foi ótimo. Você não teve dificuldade para vir aqui? Não. O GPS me mandou por um caminho super especial, eu parei aqui na porta. Não acredito. E eu parei no estacionamento, num lugar coberto, ainda que o cara me deu um atalho, que eu saio por uma portinha no canto, e nem chuva peguei. Nossa! E aí a pessoa fica triste, pela sua felicidade, pelo seu sucesso, pela sua alegria. Isso é uma condição rudimentar do humano, desse espírito que habitou um corpo e que agora não passa a chamar mais de espírito. Chama como? Alma. Então nós podemos compreender a diferença entre uma coisa e outra. Quando as nossas vozes falavam, estou vendo uma alma penada, ela está viva ou está morta? Viva, porque o espírito é só na condição da erraticidade, no momento que deseja o processo reencarnatório. E quando ela habita o corpo físico, essa crisália, essa prisão do espírito, ela se classifica como alma.
E na hora que nós enfrentamos algumas condições de melancolia, de angústia, de tristeza, é o nosso espírito aspirando liberdade, porque ele se encontra cativo no corpo. E naquele momento o nosso anjo da guarda vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, nos estimulando a pensamentos positivos que afastem de todas as sortes os pensamentos negativos. Mas pode haver, e há, espíritos que se comprazem colocando na mente do ser humano a incapacidade da existência da vida no corpo. Abrevie, saia desse sofrimento, estimulando inclusive ao processo de suicídio, abstraindo-se da oportunidade do veículo concedido, um talento ofertado por Deus para que sejamos mais evoluídos, para que sejamos mais felizes. Flávio, o que você quer dizer com isso? Que nós deveremos resistir com toda a energia a qualquer influência negativa. O ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não funciona. Porque quando nós enfrentarmos uma resistência, mínima que for, pela nossa boa vontade, pela nossa condição e esperança de vida mais feliz, vem ao nosso encontro uma falange de espíritos luminares, para que afaste esse irmão e o levem para o tratamento necessário e que ele evolua até um dia, como é dito, de átomos a arcanjos, nos tornarmos espíritos mais felizes, mais evoluídos. Essa função de olhar por nós, essa função de estar ao nosso lado, é uma condição voluntária. E nos dias de hoje, quando nós precisamos desabafar, quando nós precisamos de um ombro amigo, quando nós precisamos de um amigo ou de um familiar para ouvir as nossas angústias, as nossas dores, os sentimentos que muitas vezes habitam o nosso coração, e aí se transformam nas doenças psicossomáticas que afetam a condição e a temperança, o equilíbrio, a angústia e a depressão, o excesso de passado, a ansiedade, a preocupação, o estresse, é um excesso de presente. O excesso de presente que turba a nossa paz. E quando nós estamos ansiosos por circunstâncias futuras que sequer ainda podem acontecer, é o excesso de futuro. E os espíritos nos esclarecem, são anjos guardiões, são bons gênios, são espíritos protetores. Por que se atormentares pelos mares que vós mesmos acumulastes sobre as vossas cabeças? Nossas mentes são prodigiosas, poderosíssimas, e a gente coloca ali até uma expressão muito utilizada, parecendo um macaco louco, que pula de um galho para outro, que não para. É assim os nossos pensamentos. Nós estamos deitados, mas a nossa mente não desacelera. E aí não dorme. Não é, Gabi? Por causa da discussão de ontem. Aí eu falei, que bom que nós vamos hoje na Semana Espírita. Ouvimos a música da Isabel e do Carlos, apaziguou o coração. São anjos, quase harpas, mas eram violões. Aí nós entramos aqui, somos apresentados pela Cristina, como apresentado pelo nosso amigo, aquela voz doce, parece um locutor de rádio. E aí a gente pensa que tem anjos voando. Aí vocês lembram do pai Marcelo e lembram da música dele. Só que nós somos espíritas e os espíritos não voam, eles volitam. É o termo adequado. Assim nós podemos compreender dentro da doutrina o que é a função do espírito. Por isso que não há distância, por isso que eles vão de um lado ao outro, de um continente ao outro, no momento da necessidade, no momento da precisão.
Tem hora que só o nosso anjo de guarda nos basta, mas tem hora que não. Precisa chamar a turma, precisa se organizar, precisa ter ao nosso lado um volume incrível. E aí, a nossa relação com ele deva ser assim como nos ensinou Santo Agostinho. Os incrédulos, os descrentes, deveriam adotar a religião dos anjos de guarda. Santo Agostinho, todos os dias à noite, passava em revista o seu dia, fazendo um balanço das suas ações, atitudes, do seu comportamento humano, e como fiel colaborador do Cristo. E se algo lhe faltasse, naquele momento repreendia o seu próprio pensamento e que no dia seguinte pudesse agir de maneira melhor. Esta é uma das maneiras que nos sintonizamos com os nossos anjos de guarda, que para ele não importa as nossas faltas, não importa os nossos enganos, porque ele entende a nossa fragilidade, ainda muito arraigados nas necessidades materiais, nas seduções do mundo, da terra e da vida. Trocarmos prazeres momentâneos por uma eternidade de relacionamento, para sermos prisioneiros da culpa, do remorso, do rancor, da melancolia profunda, do ódio e, por que não, da falta de perdão. Pois esse, o último sentimento, acaba somatizando no corpo físico mazelas caracterizadas como células malsãs. Podemos chamar de câncer também. Trato respiratório, digestivo, órgãos importantes, vitais, que filtram todas as impurezas orgânicas, que tornam esse veículo corpóreo, por isso um talento ofertado por Deus, o nosso corpo, que descuidamos tanto, que abusamos tanto, que levamos ao extremo, que passamos das velocidades permitidas, dos limites impostos, por simplesmente não ouvir as boas intuições. Se a questão 459 nos esclarece que muitas vezes são esses espíritos que nos governam, a quem nós estamos alimentando. Aí é um conto chinês, o lobo bom e o lobo mau. Qual é o mais voraz? Qual é o mais importante? Aquele que eu alimento. E quem nós estamos alimentando? O simples fato de nós virmos aqui não é só para prestigiar o evento. Qual é o outro motivo que nos traz verdadeiramente a esse ambiente sagrado? Essa casa bendita, esse núcleo espiritual que se organiza desde as primeiras horas do dia. Eu não tenho essa mediunidade toda, não vi todos esses anjos guardiões, mas eu sinto. E qual é a finalidade de aqui estarmos? Quem se arrisca? Valer no Evangelho segundo o Espiritismo. A casa vai dar. Vou estimular. Um Evangelho é um livro dos Espíritos. Oxi! O que nos traz aqui é a saudade de Jesus. O sentimento principal que nos inspira para aqui estarmos. Porque em dado momento da história, nós negligenciamos o cuidado e o amor ao Mestre. Lá no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus proferiu aquele tratado poético, filosófico, onde mostrava a bem-aventurança daquele que sofre. E o bem-aventurado, na tradução literal do hebraico, do aramaico, do grego, faz um compêndio que mostra que somos pessoas de boa sorte.
os bem-aventurados do Cristo, porque nós tivemos a oportunidade de lá recebermos, numa plenária infinitamente maior do que essa, onde os sons da natureza compunham como cânticos celestes aquela atmosfera bendita. Produzido nas telas mentais de todos os homens presentes, e Jesus, sem nenhum recurso audiofônico, proferia com o coração as palavras que tocavam à distância todos os ébrios de esperança. Pois quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele fez estremecer a terra, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Lázaro, o amigo de Jesus, traz essa contribuição valorosa em um evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa perceber o poder do amor. No ato da criação, desde a concepção inicial do Espírito, foi colocado em nós um relicário, assim podemos chamar, para que a gente possa imaginar que é uma caixa sagrada, que armazena coisas santas, e que todas as ferramentas ali depositadas são presentes divinos, e que nós só precisamos buscá-las, porque nós temos mãos hábeis, inteligência, capacidade de usar todas elas ao nosso favor. Não são armas, são recursos, porque a alma pede o amor, não o embate, não a luta, não a dissensão. Nós somos carentes do combustível, primeiro, da esperança que alimenta a fé, e somos necessitados dessa transmutação, porque somos seres interdependentes e que temos a necessidade da troca do amor. Por isso que asseverou Jesus: nós devemos nos amar como Ele nos amou, e não há um ser que nos ame com tanta devoção assim como Jesus. Sejamos fiéis, pois fiel é o nosso Pai. Ele olha por nós, coloca-nos em seu colo, nos proporciona os momentos mais aprazíveis, mais felizes da nossa história e da nossa vida. A concepção religiosa em nossa vida deva ir muito além do que um compromisso de um passe, de uma palestra e de um até a próxima vez. Nós devemos estar aqui por consciência, por essa saudade de Jesus, e agora muito mais maduros, adultos e inteligentes, percebermos a nossa relação íntima com o Pai e com o irmão, a unidade. Olha que coisa interessante. Uma vez nos perguntaram: Jesus tinha um anjo de guarda? Qual é a resposta? O maior, o supremo, era o Pai, era Deus, que assistia diretamente o seu Filho amado. Olha que coisa importante. Se nós olharmos anjo de guarda, desses espíritos encarnados com missões missionárias, Francisco Cândido Xavier, qual era o anjo de guarda, o bom gênio, o mentor desse espírito que pôde a nós complementar tudo aquilo que foi dito e o muito mais que nos foi acrescentado. Mais de 400 de livros psicografados por mãos dadivosas, simples, quase que ignorantes, desconhecedora, quase que por completo de todos os assuntos nos trazido como explicação, como esclarecimento, como orientação. Olha o instrumento e olha o espírito que lhe foi confiado. Divaldo Pereira Franco
Todo mundo lembra direto de Joana de Ângeles. Mas e Manuel Filomeno de Miranda? Transtornos da obsessão, sexo e obsessão, e tantas outras orientações essenciais para a compreensão ainda da animalidade e da ação do ser. Muitas vezes nós não falamos. E aí a questão 489 até a 501 faz perguntas aos espíritos para que esclareça essa relação. Será que os espíritos sabem tudo aquilo que está em nosso pensamento? Porque no início da nossa preleção mostrava se eles presenciam ou são responsáveis pelos nossos atos. E aí a espiritualidade esclarece. Sabem até aquilo que queremos esconder de nós mesmos. Aquilo que a gente tem vergonha de admitir trancados no banheiro, olhando no espelho. Esses espíritos sabem. Por isso, cabe numa condição evolutiva, inteligente e especial que tenhamos um comportamento de relação íntima com os nossos amigos espirituais. Mudou a nomenclatura? Começamos agora na condição do espírito tirar a mistificação do anjo de asas que voa para um bom gênio, para um bom amigo. Quem aqui tem um amigo de verdade? Que pode levantar a mão e falar: eu tenho um amigo. Aquele que você, às 4 horas da manhã, teve o pneu do carro furado, depois de fazer uma grande besteira, uma atrocidade, está ali. Parece que por castigo ainda fura o pneu. É para quem você vai ligar e que vai te socorrer. Quem tem esse amigo? Poucos, né? Há quantos anos? Mais de 10? Mais de 20? 40? 30? 40? Ótimo. Porque esse amigo está conosco do berço ao túmulo. Talvez nós não o conhecemos. Certamente não nos é revelado o seu nome, porque pouco importa. Esse que nós temos vivo na lembrança, a gente deva mudar a análise de pensamento e de depósito de confiança. Nós devemos nos sintonizar com esse bom gênio, com esse bom amigo espiritual e perceber que não estamos loucos, que nós não estamos falando como se nós estivéssemos frequentando os manicômios, mas que a gente tenha a certeza de que Ele nos ampara a todos os instantes. E a relação vai ficando mais fina, vai ficando mais estreita, basta um olhar. Esses seus amigos de 30, 40 anos, 50 tem alguém? Mais de 50 anos? Não vou falar mais, senão a gente revela a idade, né? Vocês estavam juntos na maternidade, né? Eu entendo. Esses amigos que se olham pura e simplesmente já se conhecem. O alô do telefone, a mensagem do WhatsApp, o post da rede social já revela o nosso estado de humor. Flávio, por que o termo estado? Porque ele não é perene, ele não é certo, ele é um momento. E depois que nós percebemos a nossa evolução, que nós compreendemos o fato, a gente supera de uma maneira especial. Mas nos falta força. O que nós temos que fazer? Recorrer através de uma interligação, já disse uma, mas a segunda é através da oração. Chega uma hora que nós temos que dobrar os joelhos, nos colocar humildes. Não é pelo simples fato das formas alegóricas, não é pelo simples fato do culto, mas pela realidade, em secreto. Por isso que diz: vá em secreto, una-se você e o seu mentor, que vai ser a ligação direta com Deus,
é o melhor interlocutor. Eu, no início da minha vida profissional, isso para terceiros, porque minha vida profissional começou muito cedo com o meu pai, não queiram trabalhar com o pai. Ele é o chefe mais algoz da vida. Ele quer te ensinar, então ele te esfola. Seu Fernando, se estivesse aqui hoje, saberia. Faz 15 dias que o seu Fernando retornou à pátria espiritual. Só um parêntese. Encontrei o seu Fernando na rua, parecia que ele estava amarelo que nem aquele menino. Era um Teletubby. Ele tem uma barriguinha, todo amarelo, e eu olhei para ele e falei: pai, o que aconteceu? Nada. Não queria me contar. Estava lá com alguns problemas de bilis, mas não é aquela condição normal. As vias biliares estavam interrompidas. Coisa de 14 dias. 14 dias, não mais. Deus recebe de volta o seu Fernando. Flávio, mas você não está chorando? Não, porque eu acredito na assistência. Eu acredito no que a festa ao retorno da pátria espiritual para esse ser que viveu 80 anos de uma maneira exemplar, viu seus filhos crescerem, suas netas se desenvolverem, só não vai tirar foto de meio médica. Mas a gente supera e percebe que bons gênios vieram ao seu auxílio, ao seu recebimento. Então, Flávio não é um anjo de guarda só? Não. Se ele nos acompanha do berço ao túmulo, ele estava presente no seu momento do nascimento e teve a alegria de recebê-los nos braços na sua volta. Olha que coisa linda! Olha como a doutrina dos Espíritos é consoladora. Olha como a doutrina dos Espíritos é especial e nos mostra a importância desse anjo de guarda, que até nesse momento não vai deixá-lo entorpecer, ficar confuso, desesperado. Vai lhe dar todo o tratamento necessário. Então a assistência dos bons espíritos, ela ocorre em vida material e em vida espiritual. E aí, depois que a passagem, que cortam-se os laços, os liames, que ele toma consciência da amplitude da vida após a vida, aí sim, esse bom anjo talvez aspirará outras paragens, outros tutelados, porque na consciência do espírito evoluído, as suas funções, as suas atribuições são de amor e de um missionário. Olha que coisa linda. Quem quer estar mais evoluído pode virar um anjo de guarda. Se a gente desencarna, capaz de chegar lá, eu vou assistir alguém na condição que eu estou hoje? Muito provavelmente não. Mas é um processo. Ninguém sai da pré-escola ao ensino universitário sem cumprir as etapas, sem desenvolver-se de maneira especial nesse mundo de provas e expiações, aonde nós estamos ainda designados a viver. E pensar que a evolução dos mundos depende da evolução humana, depende da evolução dos espíritos, porque senão haverá um desequilíbrio. E nós atingiremos essa etapa de um mundo regenerado, onde não mais os sofrimentos nos toquem da maneira que nos toca os dias de hoje, quando nós estivermos melhores. Por isso, precisamos evoluir urgentemente. E o que a gente faz é foco absoluto na desgraça. Não é? A gente liga o jornal, adora quando voa pingos de sangue. Na minha época tinha um jornal que chamava Agora. Você torcia, saía sangue. Quem lembra desse jornal? Era o mais comercializado. Tinha briga na banca de jornal para pegar o jornal e ver as desgraças.
E hoje a condição ficou mais eletrônica. Na comodidade dos nossos sofás, nas mídias sociais, nós estamos lá, avançando, dedo para cima ou para a lateral, vendo todos aqueles stories, vendo todos aqueles reels. E o algoritmo que é desenvolvido percebe as nossas sensações. Sabiam? Expressões faciais são contempladas e ali começa a trazer todas as informações oriundas pertinentes do nosso estado emocional. Percebem as nossas condições e preferências. E aí estamos falando aqui, Teletubby, que eu lembrei do seu João Fernando de maneira jocosa, mas brincalhona. Eu vou abrir meu celular, vai ter o quê? Um Teletubby. Eles nos ouvem. A coisa materializou. A questão 4, 5 mais 9 mostra que esses espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. E a coisa se materializou ao ponto eletrônico, digital, tecnológico. Olha o cuidado que nós devemos ter. Porque as armas já não são recursos. As armas utilizadas por esse grupo, que muitas vezes pode se afinizar com nós, são inimagináveis. Uns mais rudimentares, usando peças, utensílios, coisas da Idade Média, outros mais evoluídos, chips tecnológicos implantados na mente dos homens. Percebam a necessidade de nós buscarmos proteção, a necessidade de nós buscarmos fortalecimento, a necessidade de nós nos sintonizarmos com coisas boas. No início no meu ministério doutrinário, eu fiz uma incursão numa programação mental. Foi ótimo, Walter. Chamava Silva Mind Control. Parece até um nome meio tabajara, né? Mas era isso, método Silva. E ele colocava que a todo momento que viesse um pensamento negativo em nossa mente, nós mandássemos um comando imediatamente para o nosso cérebro dizendo cancelado. Para que aquilo não se fixe em nossas memórias. E aí eu pergunto, será que o Silva é que estava certo ou era Jesus? Porque ele nos ensinou vigiar e depois orar. Por que vigiar primeiro? Porque cabe a nós, está na nossa responsabilidade, na nossa competência. Mas tem gente que terceiriza a responsabilidade para Deus. Então primeiro eu oro, e aí Ele vai impedir que esses pensamentos venham em minha cabeça. Não, somos nós os artífices de nossas vidas, e precisamos ter o controle absoluto da história. E quando nos faltar força, aí sim, a gente roga ao Pai, através das orações. Usa os intercessores, usa os nossos anjos guardiões, o bom gênio, o bom espírito, para ser o intermediário direto. Eu disse para vocês, no início da minha vida profissional, quando eu trabalhava no banco, eu queria falar com o diretor. Eu falava com quem? Com a secretária. Ela era meu anjo da guarda e levava azeitada as nossas demandas à diretoria. Assim é o nosso anjo de guarda. Ele compreende e traduz o nosso anseio, a nossa vontade, o nosso desejo, e leva quase que uma tradução, um melhoramento do texto, como a gente faz no chat GPT. Escreve lá qualquer bobagem, todo desorganizado, e a inteligência artificial organiza tudo para a gente e mostra redondinho. Quem lê do outro lado fala assim, nossa, o Flávio é quase um poeta. Quem não conhece meu anjo de guarda eletrônico, o chat GPT. Mas é assim que nós devemos pensar. E aí, no final da nossa preleção, aqui está, que eu posso falar até 22h45. 19h45. O momento que nós precisamos compreender qual é a mensagem principal da noite de hoje. Eu acho que não adiantou. É a melhor sintonia com nossos anjos de guarda. Que Deus nos abençoe.
Carlas e a Isabel, acho que é mais legal, né? Mais uma vez agradecemos ao Flávio pela bela apresentação, por nos trazer tantos temas importantes para que a gente possa refletir e carregarmos no nosso dia a dia todo esse entendimento e saber que os nossos anjos da guarda estão sempre conosco e que o Mestre Jesus também está a todo momento ao nosso redor. Basta que simplesmente entremos na sintonia deles, porque em muitos momentos, como disse, queremos falar com o Mestre Jesus, mas sintonizamos outras coisas e o mundo está aí, repleto de frequências que estão nos transmitindo coisas que não nos fazem bem. Então, que possamos estar sempre em sintonia com o amor de Jesus, para podermos nos conectarmos principalmente com os nossos anjos de guarda. Convido mais uma vez os nossos irmãos Carlos e Isabel para algumas músicas.
Criador, fonte eterna de bondade, auxilia o Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o crer em atingir, dá-nos Pai a luz que agora nos caminhos do porvir. Eis a glória deste mundo, eis a paz e a esperança, eis a luz que não se apaga, eis amor que não se cansa, dá-nos força para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor, testemunhos verdadeiros do Evangelho redentor. Obrigado, Senhor, pelos olhos que tenho, que tem o céu, a terra e o mar, por essa doutrina santa, pelo sol que se levanta, ante o festival de cor. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime, e assim posso te amar na sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na vida. Obrigado, Senhor, por essas mãos que são minhas, mãos que acenam a deuses e colhem flores, mãos que enxugam lágrimas, balsamizando dores, mãos que fazem versos
ao teu nome, dando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha voz que canta, voz que fala do teu amor e pronuncia o teu nome, dando paz ao mundo inteiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Realmente obrigado, Senhor, por podermos ouvir essa melodia maravilhosa interpretada pelos nossos irmãos. Então, mais uma vez, gostaríamos de reforçar o convite para que vocês continuem participando da Semana Espírita e também divulguem para os seus amigos, nas casas que vocês frequentam, esse trabalho que está acontecendo aqui na casa de João Ramalho. Agradecimentos especiais às Casas Espíritas de São Bernardo do Campo, seus representantes e colaboradores, em especial ao GEDEM, que é o Grupo de Estudos Espíritas Dr. Eduardo Monteiro, Jardim de Luz, e o Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho. Também gostaríamos de pedir que visitem o canal do YouTube da USE de São Bernardo do Campo e, visitando o canal, além de ouvir todas as mensagens, todas as que estão lá, também que divulguem essas mensagens, tá? Eu gostaria de chamar para a prece final o nosso irmão Marcos do GEDEM, que vai nos trazer as mensagens de prece final. Irmãos e irmãs de caminhada, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui, de várias casas espíritas, mas compenetrados desse sentimento de união, porque é assim que pede-nos Jesus, que as suas mensagens sejam espalhadas. E é assim que nós trabalhamos, unidos, juntos, para fortalecermos esse movimento e levarmos o conhecimento da doutrina a todos os lugares onde haja necessidade. Elevamos então o pensamento ao nosso Mestre Jesus, visualizando a sua figura magnífica, com aquele sorriso meigo, que acalenta os nossos corações e nos fortalece. Mestre amado e querido, te pedimos humildemente a coragem necessária para seguirmos essa jornada evolutiva e as tuas bênçãos, Senhor, para todos os nossos lares, para o nosso planeta e para tudo da criação. Te agradecemos, Mestre,
por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, e que a Tua paz e a Tua luz permaneça em nossos corações, e que nós possamos levar isso conosco aonde estivermos. E assim, Mestre amado e querido, unidos nesse sentimento de fraternidade, nós oramos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nos perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas e más tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Que possamos regressar em paz aos nossos lares. Uma boa noite a todos e até amanhã. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a todos e convidá-los a sair por esta escada aqui e aproveitarem também e passarem pela cantina, que o pessoal está aí, petiscos deliciosos, um café, um chá, para que a gente possa ir para casa já com o estômago um pouquinho mais forrado, tá bom? Muito obrigado. E o ano que vem, com certeza, nos encontraremos novamente em outra semana espírita. Muito obrigado a todos. Vamos com Deus.